sure. Hello, everyone. Welcome to our live number 121. So welcome. And today we're going to be talking about future tenses, past tenses, present tenses. We're going to learn for once and for all, the verb tenses. Então vamos lá, for once and for all, the verb tenses. Então muito obrigada por quem está aqui. Obrigada a Yamari, que está aqui, já vi a Usana também, que já estava esperando pela nossa live. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Alex, I called Oculus. What happened? Okay, now. 1 second. Okay, all right. So there we go. Então hoje, gente, a gente tem uma aula super importante. Hoje a gente vai falar de tempos verbais em inglês e é uma aula incrível porque é uma continuação, né, dos tempos verbais que a gente já começou há 2 aulas atrás. 2 lives atrás a gente estava falando dos tempos verbais. Por quê? Porque a gente aprende os tempos verbais de uma maneira meio solta nas escolas, né? Então a gente acaba aprendendo de um jeito onde a gente vai aprender tudo compartimentalizado. E aí, muitas vezes, a gente não consegue combinar tudo, juntar tudo para dar aquele bom, né? A gente falar aquele inglês bonito, aquele inglês fluido, né? Então, hoje a gente vai estar trabalhando com isso aqui, para a gente entender de uma vez por todas os tempos verbais. Então, se você que está aí assistindo quiser chamar os seus amigos, lembrando que a gente está aqui toda quinta-feira, gratuitamente, para ensinar você a falar inglês, e não é dica de inglês, gente, não é pegar um verbo e falar diquinhas daquele verbo, não, é aula mesmo, para você destravar o teu inglês uma vez por todas, tá bom? Então é isso, vamos lá. Ale, você está me mandando mensagem? Ah, não, tá na Oculus Academy, né? Então, Léo, seja bem-vindo, Leon também que tá aí, seja bem-vindo, legal ver vocês por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar nos comentários. Infelizmente, eu não consigo compartilhar os slides no Instagram, mas os slides estão compartilhados no Facebook, que a gente também está ao vivo, né? Facebook, LinkedIn, também estamos ao vivo no LinkedIn, estamos ao vivo no YouTube, e hoje a gente está voltando no X, o former Twitter, né? Então a gente está ao vivo também lá no antigo Twitter, que hoje é o X. Então, para todo mundo, é uma live, como é que a gente fala? Democrática, né? Todo mundo tem acesso. E é esse trabalho que a gente leva o inglês, porque eu acredito num Brasil que fala inglês. A gente tem muita coisa para compartilhar com o mundo, nós somos muito criativos e realmente essa criatividade não pode ficar só no Brasil, a gente precisa expandir nossas fronteiras. Então vamos lá, sem mais delongas, without further ado. O sem mais delongas do inglês, gente, é o without further ado, ok? So without further ado, let's get started. Hoje a gente vai falar então de tempos verbais, verb tenses na prática, passado, presente e futuro do inglês na prática profissional. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Então, sejam todos bem-vindos e vamos lá. Bom, só recapitulando um pouquinho, então a gente vem construindo essa forma de pensamento, é uma construção, tá? Porque, assim, você estudou de um jeito e aí, de repente, você quer em 1 hora, né, mudar tudo, a gente consegue mudar, mas é importante a gente parar, né, a gente voltar lá e recapitular, porque o nosso cérebro, ele precisa, né, de repetição para aprender. Por isso que a criança, quando ela está lá estudando, ou quando ela está assistindo filminho, alguma coisa, ela assiste 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, né? Para poder entender os conceitos. E o adulto, como tem menos tempo, às vezes a gente, né, quer ir mais rápido, mas recapitulando, quem que vai lembrar, quem assistiu, quem estava aqui semana passada com a gente, consegue perceber aqui o que a gente falou na semana passada e na retrasada também. Que no inglês, diferentemente do português, então, ó, a diferença das 2 línguas, tá? Quem conjuga no inglês, via de regra, é o verbo auxiliar, ok? Então, eu vou ter um verbo auxiliar para cada tempo verbal. Então, a gente falou que tem lá os 16 tempos verbais, mas que a gente usa principalmente 10 tempos verbais. E quais são esses tempos verbais, né? Então, são os progressivos, né? Alguns dos progressivos, alguns dos perfeitos e alguns dos simples, né? Dos tempos simples. Então, vamos lá. Todos os progressivos vão ter como verbo auxiliar o verbo to be.
Por isso que a gente aprende lá o verbo to be, verbo to be, verbo to be, porque também o progressivo, gente, principalmente o presente progressivo, é o mais intuitivo, que é o que eu estou fazendo, né? Então, vai ter que ter um verbo auxiliar, que é o to be. Então, o verbo auxiliar dos progressivos é o to be, lembrando que os progressivos são aqueles verbos formados com ing, que é o indo, endo, ando, tá bom? Então, se você está aí assistindo essa aula, vai anotando, ok? So, start taking notes, because this is going to be important for you, ok? E você que não assistiu as outras duas aulas, não tem problema, por isso que a gente está recapitulando também, né? Então, vamos lá. O auxiliar dos progressivos é o verbo to be e ele tem que estar conjugado no tempo que está sendo pedido. Então, nesse caso, é o presente progressivo e a conjugação do to be no presente é o am, o is e o are, ok? Então, presente progressivo, auxiliar to be e o to be tem que estar no presente, porque é presente progressivo, e aí é o am, is e are, que é a única exceção da língua inglesa. O verbo to be é o único verbo, gente, que conjuga em presente. Por quê? Porque todos os outros verbos, vamos lembrar lá, quando você estava estudando lá na quinta série, lembra que tinha aquelas coluninhas de verbo que a gente tinha que decorar? Ok. Então, se a gente acrescentasse mais uma coluna do presente, isso inclusive uma cliente minha, uma aluna, me perguntou, não só uma, mas eu lembro que ela foi bem enfática. Ela falou, pô, Cris, por que eles não colocam lá naquela tabela de verbos uma coluninha para o presente? Eu falei, mas por quê? Não precisa, né? Ela falou, como não precisa, Cris? Precisa. Eu falei, não, porque o único verbo que conjuga no presente, diferente do infinitivo, é o to be, porque o infinitivo do to be é be, e a conjugação do to be no presente é am, is e are, ok? Am, is, are. Os outros, todos iguais. Então, accept, accept. Organize, organize. Talk, talk, ok? É a mesma coisa. Então, não muda. Como não muda, não precisa perder espaço de uma coluna ali para colocar uma coluna presente, a gente só lembra que o to be é a exceção, tá bom? Bom, vamos lá. Quem é o auxiliar do presente simples? O auxiliar do presente simples é o do e o does. Do, does. E aí até brinquei, né, na semana passada, que eu falei assim, gente, quando a professora falou lá que toda vez que você for fazer uma pergunta em inglês, você tem que usar o do e does. Correto? Errado. Toda vez se você estiver falando de presente simples. Se estiver falando de fatos, hábitos ou coisas que acontecem regularmente, uma certa regularidade. Ou verdades universais, tá bom? Que, por exemplo, a água ferve a 100 graus Celsius. So water boils at 100 degrees Celsius. E aí, se eu fizer uma pergunta, eu vou usar o do e does, ok? E se eu fizer a negativa também, né? Mas se não, eu for usar contínuos, eu começo a pergunta com a inversão, ok? Se eu for usar o passado simples, eu começo a pergunta com o did. Então, eu só vou fazer uma pergunta com o do e does se essa pergunta estiver no presente simples, ok? Quando o verbo to be não for o verbo principal da frase, tá bom? Já vou falar disso também. Bom, mas vamos lá. E passado progressivo, lembra que eu falei para vocês? Tem que vir que nem um raio na nossa cabeça, gente. Todos os progressivos, o que eles usam? ING. Todos os progressivos, o que eles usam? To be. O auxiliar dos progressivos é o to be. Então, o to be tem que estar no passado, né? Que é o was e were, ok? Was, were, ok. Então, passado progressivo. Passado simples, quem que é o auxiliar do passado simples? Did, ok? O did é o auxiliar, então se eu fizer uma pergunta, vou usar o did. Se eu for falar uma frase na negativa, eu vou usar o did. Mas e uma frase na afirmativa? Como é que eu faço? A frase da afirmativa, gente, o verbo vai conjugar. Por isso que a gente decora aquela tabelinha lá, a segunda coluna do passado simples, a gente tem que decorar. Lembrando que os verbos regulares vão com ed. Simples assim, mete um ed lá, tá tudo certo. E os irregulares? Aí tem que decorar. A sorte nossa é que a maioria dos verbos são regulares e não irregulares, tá bom? Então, aí vou repetir o que uma cliente falou para mim também. Ela falou, pô, Cris, então a gente decora toda aquela tabela lá só para afirmativa? Falei, é só para afirmativa. E você está me falando que se eu colocar o auxiliar e eu vou dar uma ênfase, tá tudo bem? Eu falei, olha, não tá tudo bem, né? Porque você vai parecer que você é snob, ou você vai parecer agressiva, e até ela brincou comigo, ela falou, antes parecer agressiva e snob do que burra, não quero, né? Tô brincando, tá, gente? Mas foi isso que ela falou.
E eu falei, não, decora, mulher, para de ser preguiçosa, decora essa tabelinha aí, pronto, né? Lembrando que a gente vai usar lá aquela tabela que tem os 300 verbos, inclusive lá na Óculos Academy, a gente tem essa tabelinha, mas você consegue essa tabela na maior parte dos livros. Por que que são só aqueles verbos, Cris? Só tem aqueles verbos no inglês? Não, mas aqueles 300, 350 verbos que normalmente vêm naquela tabelinha, são os verbos mais usados, são aqueles verbos que a gente diz que são os 80-20, né? Então, é o 20% que corresponde a 80% de tudo que é falado. Então, aqueles verbos lá, a gente tem que saber. O que a gente tem que saber desse verbo? Tem que saber tradução, tem que saber qual é o spelling dele, como escreve, né? Tem que saber o que ele significa, que é o meaning. Tem que saber transformar aquele verbo, né? Então, aqueles verbos lá são muito importantes, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Quem que é o auxiliar do futuro, né? O auxiliar do futuro é o will. Auxiliar do futuro progressivo. Futuro, auxiliar, will. Aí eu tenho que ter, nos progressivos eu não tenho que ter um to be. Aí eu vou ter um to be e eu vou ter também um ing. Porque no progressivo eu tenho que ter ing, eu tenho que ter to be. E aí o to be vai estar conjugado como? No infinitivo. Porque depois do will, que é um verbo modal, vem o infinitivo do verbo. Isso é muito lógico, gente, isso é muito fácil, uma vez que você entende essas regrinhas. Cris, mas são muitas regrinhas. Mas assim, uma vez que você entendeu, clicou, você nunca mais vai errar verbos, verb tenses, ok? Nunca mais vai errar tempos verbais, tá bom? Vamos lá. E o presente perfeito? Os perfeitos que todo brasileiro tem medo. Aliás, gente, vou dar um spoiler aqui. Semana que vem, a gente vai falar só dos tempos perfeitos que a gente usa. Não vamos ficar falando dos perfeitos que a gente não usa, né? Até porque, mesmo no português, a gente não usa mais, né? Tivesse eu tido, esse tipo de coisa, a gente não vai falar deles, tá? Mas eu quero que vocês identifiquem, então a gente vai só dar um en passant. Esses verbos, por exemplo, em provas nos Estados Unidos já não cai mais, tá? Eles já não perdem tempo estudando. Aqui na Inglaterra, como é um pouquinho mais tradicional, se você for fazer um IELTS, se você for prestar uma prova de Cambridge, a IELTS também é de Cambridge, você vai precisar saber, mas aí você estuda em detalhe os perfeitos e como é que eles caem em prova, né? Mas os dois tempos verbais do perfeito que a gente usa é o presente perfeito, são, né? Presente perfeito e o presente perfeito progressivo. Então vamos lá. Presente perfeito. Quem que é o auxiliar dos tempos perfeitos? Have. Aí ali vocês vão ver que no slide tá have e has, né? Has é com a maldição do S, tá, gente? Lá para a terceira pessoa. E o presente perfeito progressivo, então o que, que vai ter? É progressivo, o que, que tem que ter? ING. É progressivo, o que, que tem que ter? To be. E o to be vai estar conjugado na terceira coluninha, que é o sido, tido, andado, comido, falado, tá bom? Aquela terceira coluninha, estou dando a tradução aí para vocês. Então, eu vou ter o to be ali como been, que é a conjugação dele de terceira coluna, e vou ter o auxiliar dos perfeitos, que é o have ou o has. Então, ó, presente perfeito progressivo, ó como é lógico. Então, eu vou ter o auxiliar dos perfeitos, que é o have, ok? Eu vou ter o auxiliar dos INGs, dos progressivos, que é o been, é o be conjugado, né? Então, ele vai estar como been, e eu vou ter o ING. Tá bom? É muito simples isso, gente. É muito fácil de entender. E assim, se você ainda tá com dificuldade, assiste essa aula. As outras duas aulas ainda estão no ar, né? Deixa eu perguntar para a Alê. Peraí, Alê? Hello? Alex Lamas, are you there? Desculpa, me enrolei com os botões aqui. Tá sim, bom. sim, elas estão no ar e vão ficar as 4 no ar. A semana que vem tem a última, né? E elas vão ficar as 4 no ar por um período aí. Tá bom. Então, gente, se vocês sentem que alguém precisa aprender isso, pode ser pessoa que está estudando lá no segundo grau, né? A pessoa precisa saber essas informações dos tempos verbais, está aqui na Inglaterra, precisa aprender os tempos verbais, não está conseguindo se desenrolar porque fica com aquele medo, né? Será que eu estou falando certo? Será que eu estou falando errado, né? Ai, caramba, né? Quero falar perfeito. Então, se você conhecer alguém que está nessa situação, manda o link lá, fala, ó, tem essas aulas, são 4 aulas, que são aulas masters, assim, uma vez que eu explico essa aula, a pessoa entende, ela nunca mais vai olhar os tempos verbais do mesmo jeito que ela olhava antes, sabe, como uma coisa, não entendo, não conheço, meu Deus, né, então, fiquem tranquilos, e hoje a gente vai mostrar as linhas do tempo. Por quê? Porque tudo quando a gente fala de tempos verbais, a gente tem que associar isso a um momento do tempo, a um ponto
do tempo. Então, hoje vocês vão entender como é que a gente faz essa associação. Para a gramática, a gente não ficar desassociada da nossa fala, ok? Que é o que eu falei que as escolas ainda pecam. Porque eu vou lá e estudo, mas eu não aplico. Então, eu preciso aplicar e vocês vão entender muito logicamente quando aplicar os tempos verbais, tá bom? E é nessa aula que a gente vai falar hoje. Ok, então vamos lá. Eu vou começar aqui com o presente simples, então vamos lembrar lá. Presente simples. O presente simples, eu estou falando de fatos. Vamos lá, pegar o conceito primeiro, tá? Que é o que está por trás da fórmula. Qual que é o conceito do presente simples? O conceito do presente simples é falar de fatos, hábitos, verdades universais ou coisas que acontecem num cotidiano, tá bom? Então, não tem bem, assim, uma coisa que é uma coisa que eu faço, ok? Então, é um hábito meu. Então, vamos supor, eu acordo às 8 horas da manhã. Esse é o meu hábito. Todos os dias eu acordo às 8 horas da manhã. Eu acordei ontem, 8 horas da manhã, acordei hoje, 8 horas da manhã, amanhã vou acordar 8 horas da manhã. Então, é um hábito meu de acordar esse horário, tá bom? Então, é um fato que acontece, é um hábito. Tá bom. Então, é uma coisa que eu faço. Não é uma coisa que eu fiz ontem, eu vou fazer amanhã, é uma coisa que eu faço, ok? Então, quando eu tenho um hábito, eu vou usar o presente simples, tá bom? E aqui, eu até coloquei aqui que pode confundir um pouquinho, que tem esse did aqui, fala assim, Cris, mas o que esse did está fazendo, né? Eu só estou querendo comentar com vocês que tem esse progresso, né, de alguma coisa que eu fiz, faço e farei, então é um hábito meu, e a linha do tempo, ela praticamente não existe, porque é uma ação que se repete, ela tem repetição, né? Então, aqui a gente usa o presente simples para falar de fatos, hábitos, verdades universais, como eu falei para vocês. Então, por exemplo, se eu for descrever a minha manhã, ou se você for descrever coisas que você faz habitualmente, você vai falar assim, ó, I wake up every morning, I wake up at 8, I brush my teeth, I comb my hair, then I put my clothes on, then I go for a walk in the neighborhood, ok? Então, eu estou descrevendo coisas que eu faço no meu habitual, tá bom? Aí, o que vai acontecer? A gente vai usar o verbo, nesse caso, então, ó, I walk, she walks, he walk. Então, a única coisa que eu tenho que lembrar desse tempo verbal é que para he, she, it, eu tenho a maldição do S nas afirmativas, tá bom? Então, o que acontece? O verbo auxiliar, né? Ele pega aquela perninha do S, tá bom? She walks. She organizes her room every day. Or she walks the dog every morning, ok? Ok, tá. Então, guarda essa informação. Agora, você fala assim para mim, Cris, mas cadê o auxiliar? Cadê o do you does? Cadê o auxiliar? Então, vamos lembrar. Nas afirmativas, eu não preciso do auxiliar. Eu posso colocar? Posso. Vai estar errado gramaticalmente? Não vai estar errado gramaticalmente, mas eu vou estar enfatizando. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou perguntar, ela leva o cachorro para passear todo dia de manhã? Does she walk the dog every morning? Olha lá, does she walk the dog every morning? Não precisa ter o S, por quê? Porque já tem o does e eu estou fazendo uma pergunta, então eu tenho que colocar o does. Não é uma she, é you. Do you walk the dog every morning? Ok? Aí o que vai acontecer? Estou fazendo a pergunta, estou usando o do para you, we, they, e estou usando o does para he, she, it. Cris, e por que você não falou do I? Porque fica meio esquisito eu perguntar para mim mesma. Então, por exemplo, do I brush my teeth every morning? Ok? Será que eu não sei, né? Às vezes acontece, né? De eu fazer pergunta para mim mesma, mas normalmente não é o caso, tá bom? E tem algumas provas que, inclusive, testam a gente para isso, tá? Então, fica bem esperto com essa parte aí, né? Porque dificilmente eu vou usar uma pergunta para mim mesma, tá bom? Então, por isso que eu não citei o I, mas também não está gramaticalmente incorreto, tá bom? Eu posso, na negativa, eu também vou precisar do auxiliar, tá bom? Então, no, she doesn't walk the dog every morning. Or, no, I don't walk the dog every morning. Cris, mas responder com I você pode? Cadê a pergunta desse I? A pergunta do I é o you. Ok? Do you walk your dog every morning?
Yes, I do walk my dog every morning. Or, yes, I walk the dog every morning. Percebe que se eu colocar I do, eu estou enfatizando na afirmativa. E se eu não colocar o do, o que acontece? Segue o baile. É o mais usual, é o normal, tá bom? Então, esse aqui é o presente simples. Tem alguma dúvida? A gente está muito confuso, está muito solto. Quem tiver no Instagram, talvez fique um pouquinho mais difícil de acompanhar, porque vocês não estão vendo os meus slides. E como eu estou falando visualmente, né? Uma parte do aprendizado, gente, é a visualização. É importante a gente visualizar aquilo que a gente está aprendendo. Então, aqui no Facebook, no LinkedIn, no YouTube e no X, eu consigo compartilhar os slides, tá? Então, se você quiser acompanhar, seguir direitinho, fica mais fácil, tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Se não tiver, eu vou para o próximo, tá bom? Se tiverem também, coloca aí no chat que a gente responde. Bom, vamos lá. Continuando aqui no presente simples, né? Então, olha essas duas sentenças, né? It is an old computer. Essa daqui é no presente simples, é um computador antigo. It runs slowly. O computador é um it. Aí tem que ter a maldiçãozinha do S ali para a sentença 2. Pode ver, ó. It is an old computer and it runs slowly. Cris, e essa sentença 1 aí com esse is? O que o is está fazendo aí? Ok? Nesse caso, quando o is, quando é o to be, né? O is, quando ele é estado de ser, ele é supremo, absoluto, ele não precisa de verbos auxiliares. Ok? Então, essas duas sentenças estão sim no presente simples. A primeira, eu estou usando o is como verbo supremo absoluto. O computador é e está um computador antigo, velho, ok? Então, vamos lá. A primeira, como é que eu faço a pergunta dela? Como é que eu levo ela para interrogativa? Is it an old computer? Percebe que eu não coloquei o do e does? Olha aí a pegadinha lá da professora da quinta série, que sem querer até falou que toda vez que a gente for formar uma frase, né, uma pergunta, a gente vai usar o do e does. Aqui não dá certo, porque aqui eu estou usando o is, e o is ele é supremo absoluto, ele não precisa de auxiliares, então eu só inverto, tá bom? Então, is it an old computer? E aí na negativa, no, it's not an old computer or it isn't, ok? Eu posso contrair. Normalmente na escrita, aqui na Inglaterra a gente não contrai, tá bom? Mas na fala, tudo bem contrair. Olha a segunda frase agora, né? Essa frase tem um ponto, né? Então são frases separadas. Does it run slowly? Olha aí o does para o it, né? Então, o verbo auxiliar do he, she, it é o does. E aí, na negativa, eu preciso desse verbo auxiliar. It does not or it doesn't run slowly. Já vi muita gente que vai para a prova, a gente quer abreviar, né? Aí, sabe o que a pessoa faz? Ela, em vez de tirar o O e colocar o apóstrofe, ela escreve de um outro jeito, faz um spelling errado, e se você fizer spelling errado, eles, assim, dão errado na questão, tá bom? Então, muito cuidado, às vezes é melhor você escrever a forma, né, comprida e não contrair, para você não errar, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu faço até uma pergunta, que é uma pergunta retórica, né, que agora vocês já sabem responder, mas assim, se as duas sentenças estão no presente simples, por que a interrogativa e negativa são formadas de maneira diferente? Né? Então, de novo, na afirmativa, o verbo vai conjugar para he, she, it, ou eu vou manter o verbo, ok? No presente para you, I, you, we e they, tá bom? E no caso do quando o is é supremo absoluto, to be, não precisa de auxiliar, aí ele mesmo faz a interrogativa, tá bom? Bom, e na interrogativa e na negativa, eu preciso do verbo auxiliar. Eu não tenho como formar uma frase, ok? Interrogativa ou negativa sem o verbo auxiliar, tá bom? Então eu preciso dela. Cris, mas e nessa segunda aí? Não tem auxiliar, porque o to be é supremo absoluto, ele fala assim, eu não preciso de auxiliar, por isso que eu sou o verbo to be, o verbo mais importante da língua inglesa. Não quero ninguém para me ajudar. Tô aqui, não preciso. Eu ajudo alguém, mas não quero ninguém para me ajudar. Tá bom? Ok? Mas vamos lá. Isso geralmente é quando eu estou dando um adjetivo, tá bom? Bom, mas vamos lá. Na primeira, o verbo to be é o verbo principal, indicando estado de ser. Olha a tradução, né? O verbo to be para nós não traduz como ser, estar.
Então, quando ele indica um estado de ser, quer dizer, o computador está e é velho, ok? Ele é absoluto, supremo, ele não precisa de verbos auxiliares. Na segunda, o verbo run, ele também é um verbo principal, mas esse verbo aí não é o to be, né? É aquele verbinho, né? Mas meia boca, como todos os outros, não é o to be, e aí ele vai precisar do auxiliar, tá bom? Então lembra, eu conto essas historinhas, gente, para vocês lembrarem como formar os tempos verbais em inglês, tá bom? E essa aula, ela é essencialmente em português. Por que ela é em português? Cris, queria que você falasse mais inglês, mas não numa aula onde eu estou fazendo um comparativo entre o que você já sabe, que é o português, e o inglês, que é aquilo que você precisa aprender, tá bom? Então, por isso que a gente faz esse comparativo, porque é gramática, tá bom? E em português. Bom, mas vamos lá. Vamos aqui para a próxima, né? Ok. Então, lembrando de novo, né, que o auxiliar, ele é importante nas interrogativas e negativas e nas afirmativas o verbo aqui conjuga, tá bom? Vamos lá. Mais uma coisinha aqui para vocês lembrarem com relação ao presente simples. Para sentenças afirmativas, nós não podemos esquecer, for affirmative sentences, we can't forget the use of S on the main verb, for he, she, and it, que é o que eu brinco que é a maldição do S, tá bom? Então, a gente não pode esquecer a maldição do S para he, she, it, ok? Exemplos aqui, she reports to the CEO, aqui tá conjugado. Se fosse eu, I report to the CEO. Se fosse they report to the CEO, ok? Aí não teria essa maldição do S. Aqui o he motivates his team with passion. Se fosse you motivate your team with passion. Lembrando, gente, que ó, aqui o pronome teria que acompanhar, tá bom? Vamos falar dessa terceira aqui, que é do computador, né? It's an old computer, it runs slowly, ok? Então, it precisa do S aqui, ok? O auxiliar, o verbo auxiliar para o presente simples é o do, you, does. Aqui, como a gente já, só repetindo, né? O do para I, you, we, they. E o does para he, she, it, ok? Então, não é comum, it's not common to use the auxiliary verb on the affirmative sentence. Então, já falei isso, é a terceira vez que eu falo só nessa aula. A gente não usa muito o verbo auxiliar nas afirmativas. Eu só uso se eu realmente quiser enfatizar, tá bom? Então, mas na interrogativa e na negativa, eu preciso deles. Aí, olha aqui eles aparecendo, né? Does she report to the CEO? She doesn't report to the CEO. And does he motivate his team? He doesn't motivate his team. Cris, se fosse aqui um to be, o que aconteceria? Ok? Então, vamos supor que a pessoa está atrasada. Is he late? Porque é o ser estar, tá bom? Ele tá e ele é atrasado naquele momento, tá bom? Is he late? Normalmente tem a ver quando eu dou um adjetivo, quando eu estou dando uma qualidade para alguma coisa que está acontecendo, ok? Ou um advérbio, que é uma qualidade para aquele verbo, tá bom? Bom, mas vamos lá, vamos entrar nesse assunto. O que eu quero é que vocês aprendam o tempo verbal hoje, tá bom? Os tempos verbais aqui. Bom, vamos lá. Tudo claro com o presente simples, gente? Tá tudo bem? Lê, eu não estou olhando o chat, só para te avisar, tá, Lê? Eu não estou olhando o chat porque eu abri minha tela aqui para ficar mais fácil de eu enxergar. Senão eu tenho que colocar meu óculos, ó, gente. E aí dá essa coisinha aqui bem no meu olho que eu não gosto. Fica a luz, né? Porque eu estou usando uma luz aqui para ficar mais fácil para vocês assistirem. Então eu deixei maior, tá, Lê? Você vai me avisando aí se o pessoal tiver perguntas? Tranquilo. Pode deixar. Beleza, obrigada. Então vamos lá, agora no slide do presente sim, no presente contínuos, o progressivo. Cris, progressivo e contínuos é a mesma coisa? É a mesma coisa, tá bom? Não se preocupa, contínuos e progressivo é a mesma coisa. É o tempo mais intuitivo do inglês. This is the most intuitive verb tense and it's used to talk about the now. É usado para falar do momento agora, ok? Diferente presente simples, né? E olha, gente, eu pergunto para muito aluno. Eu falo assim, ok, qual a diferença do presente simples e do presente contínuo? Aí a pessoa fala assim, o presente simples é o que está acontecendo agora. E o presente contínuo? Eu falei, não, o que está acontecendo agora é o contínuo. E o presente simples é alguma coisa que acontece, ok? Então, qual que é o conceito do presente contínuo? Ou, hoje em dia, né, eles chamam de progressivo, as gramáticas mais modernas têm chamado de progressivo. É uma ação que esteve em progresso por um período de tempo. Então, a gente vai usar o gerúndio, né, que é o ing. Então, no português, a gente tem o indo, endo, ando. E no inglês, a gente tem o ing. Ok? Comendo, cantando, sorrindo. So, eating, smiling, singing, talking, laughing, ok?
other verbs there for you, ok? Então, o presente progressivo, a gente vai falar do agora, ok? O momento da linha do tempo, vocês podem ver aí no meu slide, é o now, né? Por isso que eu coloquei o bonequinho aí. So, he's playing football. Então, agora ele está jogando futebol. Aí, o que tem que vir como um raio, que nem já sabem o conceito, né? O conceito é para falar de alguma coisa que está acontecendo agora, ok? Eu tenho que ter um ING, porque o ING é o indo, endo, ando. Então, tem que vir que nem um raio na cabeça de vocês. Falei de progressivos ou contínuos, que é a mesma coisa. Eu tenho que ter um ING, ok? E se eu tenho um ING, eu tenho que ter um to be. Olha o to be ali, he is playing football. Ele está jogando futebol, ok? Right now, agora. Não preciso desse right now, mas já está implícito, tá bom? Então, aqui, coloquei de novo, ó. All continuous tenses are formed with the help of the verb to be plus the ing ending. Então, todos os tempos contínuos, todos, vão ser formados com a ajuda do verbo to be, como verbo auxiliar, mais o ing, tá bom? E o ing está para o inglês, assim como as terminações abaixo estão para o português indo, endo, ando, tá bom? É só repetição, tá, gente? Da aula passada, da aula anterior, mas de um outro jeito agora com um apelo visual, que eu, né, gente, trabalho com a PNL, e a PNL a gente trabalha o estímulo visual, auditivo e o sentir. E a língua, o que é? A gente precisa sentir o idioma, porque é como a gente se traduz. Se eu não sinto, é mais difícil de eu falar, por isso que a gente trava, tá bom? E essa é a metodologia que eu tenho, que é baseado na NLP, é o inglês, baseado na NLP, na psicologia positiva, na hipnose ou hipnoterapia, para alguns casos, né, não para todos os casos, e aí eu faço mais quando é aula individual, atendimento individual, e também no coaching, tá bom? Com as metodologias tradicionais de ensino do inglês, porque uma coisa puxa a outra, tá bom? Bom, mas vamos lá. Vamos continuar aqui. E aí, o presente contínuos é super simples, né? Se você tiver com dúvida como é que eu formo a interrogativa e a negativa, né? Desses aqui, vamos fazer junto. Então, eu inverto só a posição do is he playing football? Simples assim. Is he playing football? Question mark. Ok? Are you playing football? Are, porque, né, é para plural, aí vira plural. Are you playing football? Não muda nada, por isso que o inglês é muito fácil, gente. Olha aqui, fácil de lembrar, fácil de decorar, sem confusão. E se for negativa? He isn't playing football, or he is not playing football. Para você, se você achar mais fácil não contrair, he is not. Very British, right? Okay, he's not playing football, okay? Or he isn't playing football. No problem. Muito fácil. Percebe por que o inglês domina o mundo? Porque é uma língua fácil. Hoje a Pietra estava me perguntando, ela falou, mãe, qual a língua mais fácil de aprender, né? Eu falei, olha, as línguas arábicas, elas são mais difíceis porque elas são desenhadas, né? As línguas asiáticas também têm, elas são pictográficas, né? Desenhos, então eu acho mais difícil, mas dessas línguas do western, né? Que a gente fala, eu acho que o inglês é a mais fácil. Ela falou, será, mãe? Eu falei assim, porque no português tem muita conjugação, tem muita coisa. No alemão, por exemplo, você vai ter gênero neutro, gênero feminino, masculino, você vai ter mais inflexões, né? Então acaba ficando mais difícil. Eu nunca aprendi alemão, mas dentre as línguas, por exemplo, que vem do latim, espanhol, francês, português, né, elas são mais difíceis porque o verbo conjuga gênero, número e grau, então o inglês é bem mais fácil. Por isso que, viu aqui, uma explicação rapidinha e vocês já pegaram. Se tiver alguma dúvida, manda lá no chat, tá, gente? Bom, vamos lá, passado simples. Aí, passado simples, simples mesmo, né? Quando é que eu uso o passado simples? Aí, gente, tem um conceito que é importante vocês gravarem, tá? Que parece que agora é meio óbvio, Cris, né? Mas é importante vocês gravarem. O passado simples, ele indica uma ação que aconteceu no passado e terminou no passado e não tem nenhuma relação com o meu momento atual. Tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque vocês vão ver que depois eu vou falar para vocês do perfeito, dos tempos perfeitos e do presente perfeito, ok? Que ele tem uma tradução igualzinha no português para passado simples, ok? Mas ele tem uma outra formulação que não dá para traduzir, porque se a gente traduzir, a gente se entuba, dá errado, ok? Então eu quero que vocês guardem essa informação. No passado simples, então vamos lá.
Past simple indicates an action that took place in the past and it's a finished action in the past. O que quer dizer isso? A ação aconteceu no passado, terminou no passado e não tem nenhuma relação com o meu momento atual, ok? Ela não tem ponte com o meu momento atual. Então, vou dar um exemplo. He won the competition, ok? Normalmente, gente, quando você vai prestar uma prova, e presta bem atenção nisso, principalmente para quem está aqui que for prestar IELTS ou Cambridge, ok? Pode ser até o PET. O PET não cai isso, mas, assim, de um First Certificate para frente, já começa a cair, tá bom? Então, principalmente porque é passado simples, né? É o primeiro que vai cair, né? Então, e presente simples também. Então, normalmente, você vai sacar ali, você vai perceber que é passado simples, porque vai ter uma alusão a tempo. Então, vai falar ontem, em 2010, semana passada, mês passado, ano passado, 2 semanas atrás, como eu coloquei aqui. So, normally, when we use the past simple, we are referring to a specific reference of time in the past, ok? Por quê? Já estou dando spoiler aqui, mas quando a gente compara com o presente perfeito, o presente perfeito não importa quando que a ação aconteceu, importa que ela aconteceu em algum momento e tem alguma relação com o meu momento atual. Isso os tempos, o presente perfeito, tá bom? Mas para passado simples, não é que você está confundindo agora, peraí, você está falando de passado simples e do presente perfeito? A tradução no português, você pegar as gramáticas que tem tradução, é igualzinha. Tá bom? E aí é que a gente não entende quando que a gente usa um, quando a gente usa o outro, né? Mas conceitualmente, o passado simples, coisa aconteceu no passado, ficou no passado, não tem nada a ver com o meu momento presente. No presente perfeito, aconteceu no passado, mas de alguma maneira me afeta no meu momento atual. Tá? Guarda essa informação aí, né? Pega essa visão, como dizem, né? Então, normalmente no passado simples vai ter uma alusão ao tempo. E aqui vocês podem ver, né? He won the competition. Percebe que aqui o verbo é o verbo win, ok? E ele está conjugado naquela segunda coluna. Cris, se eu tivesse que fazer uma interrogativa aqui, como é que eu faria? Quem que é o auxiliar do passado simples? Vamos lembrar, quem está prestando atenção. Se alguém quiser, tá brave aí, coloca lá no chat, senão eu vou falar, tá bom? Quem que é o auxiliar do passado simples? Ninguém se arrisca? Então, vou lá, hein, gente? É o did. Ok? Lembra? Quem que é o auxiliar do passado simples? O did, ok? E aí, como é que eu vou escrever a interrogativa? Did he win the competition? Did he win? Porque para interrogativa, eu preciso do auxiliar. E para negativa, também preciso do auxiliar. Então, se eu fosse usar a negativa, he didn't win the competition. Gente, eu fiz um erro por anos e anos da minha vida, que eu colocava esse did e ainda assim eu colocava o verbo no passado, né? Que eu queria mostrar que eu estudei aquela tabela. Aí tá certo isso? Tá errado. Tá wrong, ok? Errado. Por quê? Porque no inglês você não tem duplo passado, assim como você não tem duplo negativos, né? Então você vai ter que usar assim, ó. Did he win the competition or he didn't win the competition? Aí o verbo, ele faz assim, ó. O auxiliar veio aqui? Então eu não preciso conjugar. Tô de boa, tô de folga. E aonde que ele vai conjugar? Já falei lá atrás, mas agora vou falar de novo, né? Na prática. Ele só conjuga na afirmativa. Só na afirmativa. Então eu estudo aquela tabela lá só para afirmativa? Tá bom? Então, Cris, eu posso colocar aí, meter um louco e falar assim, he did win the competition? Posso? Posso. Não está errado gramaticalmente, gente, mas é dizer assim, ó, claro que ele ganhou, óbvio, era melhor. Eu não estou dizendo isso, mas está implícito, ok? Por isso que eu brinquei, né, que aquela minha cliente falou assim, Cris, não vou decorar nada, vou meter um did aí, tá tudo bem. E eu falei, mas você vai parecer snob, né? Vai parecer snob, metida, ou que você está toda hora enfatizando, ela fala, antes parecer snob do que burra. Pelo amor de Deus que eu não vou decorar esses verbos aí, não. Ô, mulher, estuda, caramba. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Mais algumas dicas aqui de passado simples, né? Que já é o que eu falei, mas só estou relembrando aqui para vocês agora com apelo visual. Quem tiver no Insta, oi para todo mundo que está aí. Beijo no coração de vocês, mas vai lá para o YouTube, Facebook, o X, né?
Onde mais? E o LinkedIn, porque lá a gente compartilha o slide, aí você pode visualizar e fica mais fácil de você lembrar o que você está vendo, tá bom? Então vamos lá. Let's remember that for us to build a phrase in the interrogative and negative forms, we must use the auxiliary verb. Então é a mesma coisa, eu estou repetindo. Para formar interrogativas e negativas, eu preciso do verbo auxiliar, tá bom? E o verbo auxiliar do passado simples é o did. Did para todo mundo, tá bom, gente? Porque lá no presente simples, eu tinha o does para he, she, it, e eu tinha o do para I, you, we e they. No passado simples, é o did para todo mundo, tá bom? Did para todo mundo. Então aqui eu coloquei alguns exemplos. Did you travel last year? Ok? Precisa ter uma especificação de tempo, porque se eu falar assim, did you travel? E não tiver um contexto, fica fora de contexto, não estou falando nada com nada, tá bom? E por que last year? Uma coisa que aconteceu no passado, ficou lá no passado, terminou lá no passado e não tem relação com o meu momento atual. No ano passado, eu viajei, ok? Did they go to the concert yesterday? Eles foram no concerto ontem, ok? Did they go to the concert yesterday? Ok? Olha o verbo auxiliar aí, did, e o go não faz nada, né? O go tá ali, bonito, descansando. Ok, interrogativa aqui. Did he visit London on his vacation? Ok? On his vacation. Cris, não tem período de tempo, mas eu tô dizendo que foi naquele momento das férias, tá bom? Aí na negativa, she didn't sleep well last night. Noite passada, ela não dormiu bem. She didn't sleep well last night, sorry. We didn't have time to visit her. We didn't have time to visit her. Cris, e esse didn't aí com have? Aí você falou que o have é auxiliar de perfeitos. Nesse caso, gente, o have não tá como auxiliar, tá? Ele é o verbo principal da frase, tá? Vamos lá agora. Olhando aqui na forma afirmativa, né? Para a forma afirmativa, for the affirmative form in the past simple, the verb will conjugate. Lê, aqui ó, tem um Szinho a mais no slide. The verb will conjugate, não tem esse S. Ok. Ok? Você corrige para mim? Então, na forma afirmativa, o verbo vai conjugar, ok? E essa é a única razão pela qual a gente estuda aquela tabelinha lá, tá bom? É por isso mesmo, tá bom? Lembrando que todos os verbos regulares, eles vão conjugar com ed no passado simples, só colocar o ed lá, tá tudo bonito. E os verbos irregulares? Aí a gente tem que saber de cor, ok? Saber de cor, de coração, ok? Del cuore, you have to know by heart, ok? Know by heart, del cuore, que vem do latim, ok? Então a gente sabe de coração, a gente decora, tá bom? Ok, when you use the auxiliary verb in the affirmative form of the past simple, we are emphasizing the information in a kind of rude way. Então é o que eu falei para vocês. Se a gente usar o did na afirmativa, a gente vai estar sendo grosseiro. Vou dar um exemplo. Vamos supor, aqui eu coloquei até o exemplo da Pietra, né? Pietra, did you clean your room? Nossa, tinha que colocar os meninos, né? Porque a Pietra, tadinha, ela limpa sempre e ela não reclama de limpar, mas os meninos reclamam. Então, nós vamos lá, vamos deixar o Pietra aí. Pietra, did you clean your room? Yeah, mom, I did clean my room. É essa, cara. Yeah, I did. O que você tá perguntando? Claro que eu limpei, né? Poxa, me perguntando isso de novo, ok? So, yeah, mom, I did clean my room, ok? Então, só para dar um exemplo para vocês de como é que funciona isso. Tá ficando mais claro, gente, os tempos verbais? Aquela construção que a gente vem fazendo desde a semana passada? Ok? Então, se tá mais claro, se vocês tiverem alguma pergunta, gente, faça, a hora é essa, tá? Não tem problema, pode interromper, pode fazer pergunta, ele vai me interromper, e aí se precisar de mais uma explicação, mas eu tô fazendo uma construção bem mastigadinha, para você nunca mais errar tempo verbal e ter confiança na hora de falar inglês. Fala assim, fala inglês sim, e sei o que eu tô falando. E fica aquela, será que eu uso? Será que eu tô usando certo? Não, aí você vai saber, tá certo sim, te dá mais confiança, tá bom? Bom, vamos lá. Então, aqui um resumão do passado simples, né? Na afirmativa, ok? O que vai acontecer? O verbo vai conjugar, e aí, nesse caso, é ao to be, tá bom? Coloquei aqui de propósito. I was there last year. Eu estive lá o ano passado. He was here yesterday. We were good at it. A gente era bom nisso, né? Ou naquilo, né? A gente era bom naquilo, ok? Na negativa, né? Preciso usar o verbo auxiliar. I wasn't there last week. They weren't there yesterday. We weren't good at it. Desculpa, gente, errei aqui. Peraí, vamos voltar. Aqui, nesse slide, eu achei que era o outro, mas a gente tirou um slide, senão ia ficar muito longa, né? Mas aqui, continua sendo passado simples, mas aqui com o to be.
Lembra que eu falei para vocês que o to be é soberano absoluto? Ele não precisa de auxiliares? Então, aqui, I was there last year. Então, eu estive lá. Eu estive e eu fui lá, né? Ok? Ele esteve aqui ontem. Ele esteve e ele foi, né? Que é o ser. Não é o foi de ir, é o foi de ser, ok? We were good at it. Então, nós fomos bons naquilo e naquele momento do passado, tá bom? Então, aqui o to be está como supremo absoluto, ele está conjugando e ele não precisa de auxiliar. Fala, não preciso de auxiliar. Na afirmativa, ok, porque eu já falei que na afirmativa não precisa de auxiliar, mas olha na negativa como forma. I wasn't there last year. They weren't there yesterday. We weren't good at it, ok? Aqui, gente, olha que interessante, né? É o were mais not, tá bom? Então, weren't. Was mais not, wasn't. Posso escrever ela inteira? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? E a interrogativa? Aí na interrogativa, to be é supremo absoluto, quando ele aparece aí como estado de ser, então eu só faço a inversão, né? Were you there last year? Was he here yesterday? Were we good at it? Ok? Então, mesma coisa, ele continua supremo absoluto quando o to be não for auxiliar, tá bom? E aí eu coloquei, né? Então, e o verbo to be? Como é que a gente usa ele no passado simples? Ele é soberano, absoluto, ele não precisa de auxiliares, tá bom? E a conjugação de to be no passado é was e were. Was para I, he, she e it, e were para we, you e they, tá bom? Então, o to be, ele vai, como ele é a grande exceção da língua inglesa, ele vai sempre aparecer como uma exceção mesmo, tá bom? E ele é tratado como uma exceção, inclusive, tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Eu estou perguntando toda hora porque eu sei que esse assunto não é tão simples, é complexo, né? Ô, Cris, tem alguma pergunta? Tem um comentário do Luiz. Thank you! Thank you, Luis. Thank you very much for being here. It's lovely. Thank you, thank you. I feel very proud of it. Tenho muito orgulho do trabalho que a gente faz, né? Porque a gente ajudou muita gente a destravar a vida, gente. Não é só destravar o inglês, não. Com o inglês você destrava a tua vida. A gente ajudou muita gente, muitos profissionais, pessoas que tiveram acesso a melhores carreiras, carreiras diferentes, carreiras internacionais, acesso a salário melhor, né? Isso ajuda também, né? Ok? Então, a gente já... Eu ia usar um palavrão aqui, mas não vou, né? Porque I am a good girl, alright? Mas a gente já ajudou a destravar muita gente, tá bom? Mas vamos lá. Obrigada, Luiz, querido. Bom, vamos para a próxima, então? O passado contínuos. Esse aqui é muito simples, muito fácil, tá, gente? Passado contínuos é super fácil de clicar. Por quê? Não é progressivo, contínuos? O que tem que ter? ING. Que mais que tem que ter? To be. E o to be tem que estar conjugado de que maneira, já que ele é o verbo principal e quem conjuga é o principal? Ele tem que estar conjugado em passado. Quem que é o passado de to be? Acabamos de ver lá, né? Was e were. Ok. Só que um problema do passado contínuo, gente, que agora prestem bem atenção, tá bom? A gente aprende isso na escola e a gente aprende aquilo isolado. Passado contínuos, ok. É um ING com to be no passado, tá tudo bem. Mas o passado contínuos, ele tem que estar atrelado a um contexto. Ele tem que estar, uma condição sine qua non do passado contínuos. Porque imagina se eu viro para você, mesmo em português, tá, gente? Eu estava estudando. Ele precisa ter um contexto. Quando você estava estudando? Né? Por que você está me dando essa informação? Né? Então, vamos supor que chegou aqui, sei lá, um delivery. Hoje aconteceu de manhã. Eu estava dando um atendimento e chegou um delivery. E o cara tocou, né? Tava com pressa. E aí eu falei assim, sorry, I was working. Ok, eu estava trabalhando. Mas aí, por que eu usei esse, né, o passado contínuo? Porque naquele contexto, eu estava trabalhando, ele apertou a campainha, eu demorei um pouquinho para atender, então eu estava fazendo alguma coisa, veio uma outra ação, interrompeu e aconteceu. So, I was working, the delivery guy pressed the buzzer, ok? O que está acontecendo com essa segunda frase? A segunda frase, ela está no passado simples. Por quê? Uma ação estava acontecendo, veio outra, interrompeu e aconteceu, tá bom? Então, só para vocês marcarem bem na cabeça de vocês, o passado contínuo, ele vai acontecer em 3 situações. Pega essa visão, gente, marca aí. Passado contínuo, ele aparece em 3 situações básicas, ok? A primeira,
que é a mais comum. Uma ação estava acontecendo, veio outra, interrompeu e aconteceu. Então, aí eu vou ter passado contínuos com passado simples. Por isso que, às vezes, a pessoa vai para a prova, aí ela coloca ING aqui, aí ela acha que na outra tem que ter ING. Aí ela, ó, se entuba. Por quê? Porque daí não faz nenhum sentido, né? Quando é que faz sentido eu colocar ING e ING? Vamos lá, esse é o segundo momento em que aparece passado contínuos. Então, uma ação estava acontecendo e, paralela a essa ação, uma outra também estava acontecendo. Por exemplo, I am teaching here now, ok? Desculpa, I was teaching. Vamos supor que eu estou falando de amanhã, né? Eu estou falando amanhã do que aconteceu hoje. Então, eu estava dando aula enquanto, sei lá, a Pietra estava tomando banho. Então, enquanto eu estava fazendo uma coisa, a Pietra também estava fazendo outra coisa, tá bom? Ou ela estava dormindo, porque agora ela está dormindo mesmo, né? So, I was teaching while Pietra was sleeping, ok? Então, aquelas duas ações estavam acontecendo por um período de tempo paralelas no passado, tá? Então, esse é o segundo caso onde aparece o presente, o passado progressivo, passado contínuo, tá bom? Ok. E aí, qual que é a terceira mais comum onde ele aparece, né? É quando eu quero indicar que uma ação aconteceu num período de tempo. Então, por exemplo, e eu vou dar normalmente o horário, né? Então, por exemplo, yesterday evening I was sleeping. I was sleeping. Yesterday evening I was sleeping. Ontem, à tarde, final da tarde, começo da noite, eu estava dormindo. Ok? Então, eu vou mostrar essas três aqui para vocês de novo, tá? Para memorizar bem, presta atenção aqui no gráfico, tá bom? Porque eu dei a linha do tempo, tá? Aqui não deixa de ser um gráfico, né? Então, vocês vão memorizar quando que essas três situações acontecem, tá bom? Então, olha lá. A primeira aqui, contínuos, falei para vocês. Progressivo, contínuos, ING, tem que estar ali. O auxiliar é o to be, ele tem que estar ali também. E aí vai acontecer em três momentos, três situações diversas. A primeira, uma coisa estava acontecendo, a outra também estava acontecendo. As duas estavam paralelas. Então, aqui nesse caso, eu coloquei o exemplo aqui, o Pedro estava almoçando, enquanto o João estava jogando futebol, ok? Então, as duas ações acontecendo paralelas, e aí eu vou usar essa partícula, que é o while, ok? Para linkar essas duas frases. Então, Pedro was having lunch, while João was playing football. Ok? Então, enquanto um estava fazendo uma coisa, o outro estava fazendo outra. E while é o enquanto. Tá bom? Ok. Então, essa é a primeira. Vamos para a próxima? Vamos lá. A segunda vez que aparece, né? Mais comum. Ok. Então, o Pedro estava lá almoçando. Pedro was having lunch quando o João chegou. Igualzinho no português, tá, gente? Aí eu vou usar o when, em vez de while, que é o enquanto, eu vou usar o when, que é o quando. Pedro estava almoçando quando ele foi interrompido pela chegada do João, né? Quando o João chegou. Então, uma ação estava acontecendo, veio outra, interrompeu e aconteceu no passado simples, tá? Ok. E a terceira, um ponto de tempo, um ponto no tempo, né? Que aquela ação estava acontecendo. Por que que não é só passado simples nesse caso, né? Porque não tem, por exemplo, se eu falar assim, I was sleeping at 3 p.m., this afternoon, for example, ok? Eu estava dormindo às 3 horas da tarde, ok? Eu não tenho como fechar o olho, dormir e acordar em um segundo. É uma ação que ela tem que ter acontecido por um período de tempo. Ela tem que ter tido um progresso. Ela aconteceu por um período de tempo e aí no passado. Então, he was sleeping at 3 p.m. Ficou fácil? Deu para entender? Esses slides vão estar disponíveis, gente, lá na plataforma, tá bom? Para quem é assinante e para quem não é assinante, né? Tem a dica aqui, a gente deixa a plataforma gratuita 7 dias para você acessar. Tem alguns cursos lá que você pode acessar, inclusive o inglês funcional é um deles, né, Lê? Sim, inglês para carreiras, que ele vem junto com o inglês geral. Tá, Aí, que é o como funcional, bônus, né? o inglês geral. Funcionar em inglês. Tá bom, obrigada, Lê. Então você pode acessar lá, baixar os slides, imprimir, ter isso como material de apoio teu, para você não esquecer nunca mais, tá bom? Lembrar de nunca mais esquecer desses tempos verbais, que aí você não erra mais, tá bom? Vamos lá, pode vir prova, pode vir IELTS, pode vir Advanced, você vai
tirar de letra. E o futuro, gente? O futuro. O futuro é o mais fácil, né, gente? Futuro é muito fácil de falar de futuro. A gente tem duas maneiras básicas de falar de futuro, ou usando to be com going to, que é um gerúndio, né? To be going to, ou ing aí, ou to be é um gerúndio, né? Eu vou estar viajando. Isso no português é horrível, né? A gente brinca que é o gerundismo, mas no inglês tá tudo bem, tá? E eu posso formar futuro através do verbo auxiliar modal, que é o will, que é o verbo auxiliar do futuro, tá bom? Então, o be mais going to, como eu já falei, nada mais é do que um gerúndio. Agora, o will, ele é o modal do futuro. Ok? A palavra will representa um desejo, uma vontade. Por isso que lá nas gramáticas antigas falava que o going to é o futuro mais próximo, o will é um futuro mais distante. Mas na verdade, futuro é futuro, isso confunde a cabeça do brasileiro, que a gente fica doido, né? O brasileiro fica louco com essa informação. Futuro próximo é futuro distante. Eu falei, gente, faz sentido isso para mim. Eu li isso nas gramáticas e falei assim, não é possível que essa é a explicação que eu tenho que engolir, né? Aí fui atrás, fui estudar tal, e na verdade não tem muito a ver, né? O que acontece é que quando eu falo I am going to, já é uma coisa que está mais certa, eu já comprei, vamos supor, I am going to travel, então já comprei a passagem, já marquei os horários, já sei quando eu vou. Quando eu uso will, então assim, ainda está meio que no pensamento, é um desejo, né? Eu estou falando de futuro, mas não sei se vai acontecer de verdade, né? E aí, futuro mais próximo e distante também, por exemplo, vamos supor que eu contei para vocês que eu estou esperando uma ligação, e se tocar meu telefone, eu vou atender, tá bom? Então, eu já estou avisando para vocês. Então, if my phone rings, I am going to answer. Porque eu já estou dizendo para vocês que eu vou atender, já está premeditado, ok? Mas vamos supor que eu não contei nada para vocês, eu nem sei que meu telefone vai tocar, mas de repente meu telefone quando toca aqui, eu falo, gente, I will answer. Acabei de decidir, tomei a decisão naquele momento, vou atender. Meu desejo de atender, porque eu não sei o que é, não sei, não planejei para aquilo, mas atendo, tá bom? Então, eu espero que dê para entender, assim, a diferença, né, básica do be going to, né, que é formar o futuro com o going to ou com o will. E o will é mais nesse sentido do desejo. Nunca fez diferença para mim, fez diferenças em 2 vezes na minha vida, mas deixa eu olhar o horário aqui, não tem horário para contar essa história, porque já acaba a live, tá bom? Mas só para vocês saberem que tem uma diferença, e uma hora eu conto, já contei algumas vezes aqui nas lives, né, quando que a diferença do will going to fez diferença na minha vida, mas na maioria das vezes nunca fez uma diferença, tá bom? Então, no inglês, o verbo principal não conjuga em futuro, ok? E é por isso que é a estrutura mais fácil que tem. O que acontece? O will, se eu usar o will, a regra do modal, porque ele é um auxiliar modal, a regra dos modais, gente, depois do modal, todo verbo que ele vier ajudando vai vir no infinitivo sem o to. I will go, I will make, I will take, I will travel, I will organize, I will finish, whatever, ok? Então, tá fácil. E se for going to? I am going to do it. I'm going to take it. I'm going to study. A mesma coisa, o verbo não faz nada. Ele tá ali, tranquilo, tá de férias, tá bom? Bom, vamos lá. Futuro simples, aqui só para colocar a linha do tempo, né? Indica uma ação que vai acontecer no momento do futuro, ok? I will exercise later. Muito fácil isso aqui, né? O will é muito democrático, will is very democratic. It applies for everybody. Everybody são todos os pronomes, né? Então, I will, you will, she will, they will, we will. We will é engraçado, né? We will. E às vezes trava a língua, a gente fala, tá certo falar isso? E às vezes a gente nem ouve esse will, porque eles falam will, I'll, you, deu, ok? Fica esquisito, né? Mas a gente não ouve, às vezes, esse double L aí, quando a gente coloca o apóstrofe e coloca o double L, né? Então, lembrando que se for uma interrogativa, o que eu vou fazer? Eu vou só inverter a posição, ok? E se for na negativa, é o will mais not, que é o won't. Cuidado, gente, cuidado. Já vi muita gente errar o spelling, a escrita do will mais not, que é o won't. Ok? Aí a pessoa quer fazer bonito, né? Vou fazer a forma contraída na prova, ok? Aí erra onde vai o apóstrofe e escreve errado, perdeu a questão, tá? Então, melhor colocar will mais not, or won't, se você tiver bem certeza do que você tá fazendo, treina, tá bom? Mas cuidado com esse spelling que o brasileiro erra muito, tá bom? Então, esse aí, na hora de escrever, o brasileiro erra bastante, tá bom? Will not, won't, I won't do it. I won't travel. I won't, I don't know, I won't wake up early tomorrow, ok? Whatever you want to put there, ok? Vamos lá.
Então, o futuro simples aqui, só deixei alguns exemplos, né? Na afirmativa, ó que fácil. I work tomorrow, you will work tomorrow, they will work tomorrow. A segunda frase, you will go to the meeting next time. You will go to the meeting next time. Essa vez você não foi, mas da próxima você vai, ok? They will go to the meeting next time, ok? We will report this to the CEO, we will report this to the CEO. Nós vamos reportar para o CEO. Não muda nada, will, verbo que vem depois no infinitivo, tá fácil, né? Na negativa, ok? Eu coloco will, mas not. I will not play tomorrow. You won't be able to work now, ok? Você não vai conseguir trabalhar agora, né? E olha que interessante, né? Eu estou usando o will not be able to work e depois eu fecho com now, né? Então, você não vai conseguir trabalhar agora. Olha que estranho, né? Porque aí o ing ia ficar meio esquisito, né? Talvez esse now eu nem precisava estar aí. Ok. The computer. Então, eu estou me referindo ao computer. O computer é um it, e o it, mesma coisa, will not be fixed today, ok? E se for a interrogativa? Will you invite your family? Will they come to the office today? Will we go to the meeting now? Will we go? Will we go? Ó a pronúncia aí, will we go? Ok? Essa pronúncia trava a língua aí para o brasileiro também. O verbo que vem depois do will sempre vai vir no infinitivo sem o to, porque essa é a regra do modal, tá bom? E o will é um verbo modal. Tá? Quem são os modais, Cris? Tá falando de modal, falei semana passada, né? E lembrei quem eram os modais. Vamos ver se alguém aqui se arrisca. Quem são os verbos modais? Ok. Ó, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, rapidinho, porque eu já passei do horário da live, já tinha que ter terminado, mas vamos lá, né? Quem são os modais? Will, ok? Will, want, ok? Sorry, will, would, shall, should, can, could, ok? May, might. E aí a gente tem o must e tem o ought to também, né? Algumas gramáticas consideram o need como um verbo modal também. Eu prefiro não considerar, porque o need, ele, né, o verbo que vem depois às vezes conjuga e tal. Então vamos considerar só esses aí, esses parzinhos, né? Can, could, may, might, will, would, shall, should, ok? E esses daí são os modais. Olha que engraçado, né? Tava explicando os tempos os verbais, eu tava tão focada em tempo verbal que na hora que entrou os modais, eu falei, peraí, opa, volta, ainda repetiu ontem, né? Mas é will, would, só para vocês lembrarem que vocês sabem sim os verbos modais, tá bom? Bom, vamos lá. E o futuro contínuo progressivo? Falei de progressivo, o que tem que vir na cabeça? ING. Falei de progressivo, o que tem que vir na cabeça? Be. Pela regra, né, dos tempos verbais, eu vou também ter, se é futuro, eu vou ter um will. Então, eu vou ter o will, pela regra do modal, o be, que é o auxiliar do ing, vai vir na forma pura, ok? Que é o infinitivo sem o to, e eu vou ter o ing. Olha aqui, I will be running when it starts to rain. Eu vou estar correndo na hora que começar a chover, ok? Se o futuro é formado com will, e o will exige que o verbo que vem logo depois dele venha no infinitivo, sem o to, a gente vai ter essa formulinha aí, que é o will, be, mais ing, tá bom? Muito simples, todo futuro progressivo vai ser conjugado dessa maneira, tá bom? É a fórmula, tá? Então, a gente está explicando o por trás da fórmula, né? O conceito da fórmula, ok? Bom, então vamos lá, de novo, né? Só um recap aqui final. Então, esses são os tempos verbais que a gente estudou, né? Que a gente vem estudando. Lembrando que no inglês são 16 tempos verbais. Nós não estudamos todos, porque são tempos verbais arcaicos, esse aqui, né? Desse lado que a gente não estuda, mas é legal, às vezes, a gente saber, para saber que eles existem, mas não que ele vai fazer parte do teu vocabulário ativo. Ah, Cris, mas eu vou prestar um IELTS. Ah, eu vou prestar um Cambridge Advanced, um Proficiency. Ah, daí você vai precisar saber. Aí você vai, viu? Eu sei porque eu tirei todos, né? Fui até o Proficiency, porque o professor falou, né? Quando você tiver um Cambridge, né? A gente conversa. Aí eu fui lá, tirei todos os Cambridge. Demorei, mas tirei. Mas aí só para, né, brincadeiras à parte, mas então você não precisa, né? Não sei se você é professor de inglês e tal, talvez você precise saber isso aqui, mas se não, esses 10 tempos verbais aqui, eles já ajudam muito, né? Que são os que a gente estuda, que são esses que estão grifados aqui, estão em negrito, né? Esses que estão em cinza são mais arcaicos, a gente já não estuda muito, eles existem, né? Estão lá. É que nem quando a gente fala lá no português, né? O mais perfeito do subjuntivo, o pretérito mais que perfeito, né? A gente não usa, né? Mas a gente aprende e sabe que eles existem, ou não sabe, né? Porque se eu perguntar para vocês quais são, talvez vocês não lembrem mais, né? A gente usa presente, passado, futuro, e a gente usa o simples também na nossa linguagem do dia a dia, né? Então, não vale a pena ficar perdendo tempo precioso das aulas com isso, e para ativar,
né? Se a gente tiver que ativar no nosso vocabulário, usar, falar, não, Cris, mas eu vou prestar um IELTS, eu vou fazer uma prova de proficiência, aí é um outro tipo de estudo, né? Mas para o dia a dia, o 80-20 lá, assim, a maioria das coisas que você vai falar em inglês, a maioria das pessoas que falam inglês não usam, nem a rainha não usava, né? Esses tempos verbais aí mais rebuscados, mais sofisticados, assim, mais antigos mesmo, arcaico, parece uma pessoa velha falando, né? E eu lembro até que teve uma época que dizem as más línguas que a Royal Family, né, estava passando por uma modernização, então que eles queriam parecer mais cool, né, mais próximos do povo, e aí eles até pararam de usar, né, até quando você ouve lá, mesmo no Brasil, né, se você for ouvir aquelas TVs de políticos, né, e tal, às vezes eles ficam usando uns, né, gastando português lá com os tempos verbais antigos, né, quem não lembra, né, daquele político que falava assim, se fosse sólido, comê-lo-ia, né? Mas como é líquido, bebê-lo-ei, né? Então, quem que usa isso hoje em dia no português, né? Comê-lo-ia, bebê-lo-ei, né? Olha, é uma coisa que fica até esquisito, né? Tá bom? Então, só para vocês saberem que existe, mas assim como no português existe, mas ninguém usa, né? Então, a gente precisa aprender o que a gente realmente usa, que são esses 10 aqui. E hoje a gente falou sobre eles. Ah, Cris, você não falou de passado irreal e de presente irreal. Esse aí eu vou deixar para um outro momento, porque também não usa tanto, mas eu vou só dar um spoiler, tá? Então, assim, por exemplo, vamos supor, se eu ganhasse na loto, mas eu não ganhei e é muito hipotético, é quase que irreal. Então, eu posso dizer assim, if I win the lottery, ok? Or se eu ganhar na loto, né? Mas no inglês a gente não fala se eu ganhasse, como no português, né? Se eu ganhar na loto, mas é irreal, porque a chance de eu ganhar é quase nenhuma, né? Ou então, vou dar um exemplo até mais fácil de música aí, né? Do passado irreal. Do presente irreal, eu gostaria que você estivesse aqui, né? No português, tudo vai conjugar de acordo. No inglês, não, eu vou falar I wish, eu desejo hoje, agora, nesse momento que eu estou, que você estivesse aqui. I wish you were here. Então, esse é um presente irreal. Só para, né, não ficar tão, ai, Cris, o que é isso, né? Mas para vocês saberem que existe, mas e que é diferente do português, né? Então, no português, por exemplo, eu vou usar eu gostaria que você estivesse aqui, ok? Uma hipótese. Já no inglês, eu gosto que você estivesse aqui, né? Então é estranho, né? Mas ok, é diferente mesmo. Um, né, deriva do saxão, outro deriva do latim, e a gente precisa aprender a conviver com isso, né? Mas vamos lá. Na próxima aula, a gente vai falar do medo dos brasileiros, né? Aqui tá parecendo até um Halloween aqui, né? Mas a gente vai falar dos tempos perfeitos. Se você tem medo dos tempos perfeitos, se os tempos perfeitos haunt you, né? Se eles têm aí te atrapalhado o teu sono, você vai meter um have lá e não sabe como é que eu uso esse have, né? Por que eu uso, quais são os conceitos. Então, na semana que vem, a gente vai falar dos tempos verbais, dos tempos perfeitos, que são aqueles que são formados com o auxiliar have e com a terceira coluna, que é a tradução da terceira coluna, tido, comido, andado, feito, que é aquela coluna do passado particípio, tá bom? Ah, Cris, por que não metem lá, não colocam passado perfeito, né? Porque o particípio, ele não forma só os tempos perfeitos, tá, gente? O particípio passado, ele forma outros tipos de frase, que são mais exceções e tal, mas também a gente acaba usando, tá bom? Bom, e é isso, né? A gente está aqui toda quinta-feira. Chamem as pessoas que vocês conhecem. É o meu jeito de contribuir para um Brasil melhor, um Brasil que fala inglês, para quem está antenado e quem quer mudar a vida, né? Hoje em dia, ainda no Brasil, quem fala inglês tem uma grande vantagem competitiva. Quem está aqui na Inglaterra, então, nem se fala, né? Estão mudando aí as regras da imigração e tal, né? Então, falar inglês não é mais um plus, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo, tá? Eu tenho clientes no mundo inteiro, gente, de verdade, pessoas que precisam falar inglês, porque a vida depende disso em alguns lugares, né? E em outras situações, a pessoa, né, quer falar inglês para ter uma carreira melhor, para poder concorrer para uma vaga e ser expatriado, ou a pessoa precisa falar inglês porque mora aqui, trabalha aqui, precisa realmente melhorar, ou está nos Estados Unidos, ou está na Nova Zelândia, né? Está na Austrália, África do Sul. Então, é importante
vocês saberem que toda quinta-feira a gente está aqui para dar o apoio para vocês, e a gente tem a Óculos Academy, onde todas essas lives estão lá, todas essas informações, todas essas aulas catalogadas, separadinhas, o inglês para carreiras, né? A gente está com um programa aí que é o LinkedIn para carreira e o inglês para carreira, como é que você faz para usar um inglês melhor, sair um pouco daquele básico, sabe? Se comunicar com assertividade, tendo um posicionamento na sua carreira. Então, a gente está aqui para ajudar vocês e tem lá a plataforma, só se inscrever. A gente está com, né, o acesso gratuito para você entrar lá, dar uma olhada, baixar todo esse material, os handouts que a gente usa aqui nas lives estão lá para vocês. Já dá um livro, tá, gente? Já dá um livro. Estou aí namorando algumas editoras para publicar, né? Mas vamos esperar um pouquinho, porque publicar um livro solo, né? Você publicando, tem que ter um investimento, tem que ter uma bala na agulha aí, então precisamos que o canal aí bombe, né? A gente agradece se vocês deixarem like, compartilharem, porque daí todas as mídias sociais, né? Facebook, LinkedIn, Instagram, eles entendem que é um conteúdo útil e distribuem mais, e com isso a gente monetiza, e com isso a gente consegue ter melhor divulgação, tá bom? Então, conto com vocês para isso. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, né? Para quem está aqui em Londres, agora 11h18, né? Estão até agora aqui com a gente. Para quem está no Brasil também, trabalhou o dia inteiro, né? Às vezes está no trânsito ouvindo, se quiser depois dar uma olhadinha no replay, muito obrigada. E se tiverem alguma dúvida, estou aqui, precisarem. Ai, olha que linda! Acabei de abrir, vi quem está aqui, Marlene, sua querida, muito obrigada por estar aqui. O Luiz, Denise, há quanto tempo que eu não falo com você? Janaína também está aí, quanta gente legal. Muito obrigada por estarem aqui. A Osana também, que está lá trabalhando, né? Logo vamos, né, transformar isso também. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada a todos vocês que entraram aqui no Insta. Deixa eu dar uma olhada aqui, quem entrou no Insta. Ok, Tatiane, Priscila, deixa eu ver quem mais. O Paulo, Vanilson, primo legal. A Cris, que bom ter você por aqui. A Mi também entrou. O Zinho, Raquel, Ademir, Kiomi, Douglas. Puxa, muito obrigada, gente. O Donis. O Zardo Camargo aqui também, Leonardo, ai, manda um beijo para os seus pais, querido, a Mari, olha, muito obrigada mesmo, gente, por estarem aqui com a gente, de coração, a gente está aqui toda quinta-feira, compartilhem, gente, essa é a live 121, né, a Pri também está aqui, Cis, ai, que tá com a baby pequenininha, minha querida sobrinha Olivia. Esses dias eu falei, queria ver mais a Olivia, né? Aí a Pri falou assim, vem mais vezes, né? Só que daqui para casa da Pri, eu levo mais ou menos 2 horas, né? E aí eu falo, gente, tá tão apertado que a gente trabalha tanto, corre tanto, né? Mas preciso mesmo, tô devendo aí, né? E também a gente teve uns bugs aqui, né? Lorenzo passou mal semana passada, e aí passa um para o outro, né? E aí, bebê pequenininho, a gente fica com medo de passar também, né, Tri? Mas vamos ver, logo eu apareço aí em West Drayton, que é onde a Pri, minha irmã, e a Ti também moram. A Cristiane, que é minha outra irmã, e o Léo já mora em Stratford, né, que foi onde teve as Olimpíadas, e a Dani, que está no Brasil, né? Hoje a Dani não está por aqui, normalmente ela está aqui com a gente, mas muito obrigada, gente, obrigada por estarem aqui com a gente, contem com a gente também, né? Minha família toda morando aqui no Reino Unido, praticamente, né? Não toda, mas uma boa parte da família, então estamos aqui realmente para trazer esse inglês de qualidade, de verdade, não é dica de inglês, tá, gente? É aula mesmo, porque dica, né? Você abre Instagram, você abre TikTok, né? Tá lotado, mas é para você realmente aprender inglês de verdade, o inglês que é usado no dia a dia, né? Já trabalhei aqui, sei como é que funciona, porque a gente abre a internet, gente, de verdade, você abre, você não sabe nem por onde começar, né? Acho que nunca a humanidade produziu tanto conteúdo, né? Então a gente fica meio perdido com tanto conteúdo, a gente não sabe nem por onde começar, né? Mas é isso, gente. Olha, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui de coração. Compartilhem com os amigos de vocês. E continuamos nessa jornada, tá bom? Entrem lá, acessem a plataforma Óculos, óculos.com. Se vocês acessarem Cris Leilonel também acham. A gente tem o trabalho de empreendedorismo e carreira aqui no Reino Unido, né? Então,
sejam super bem-vindos aí a essa comunidade que está crescendo e a gente está fazendo um trabalho muito bonito, ajudando muita gente a ter melhores oportunidades na vida. O inglês, sim, abre portas, não tem como negar, né? Realmente quem fala inglês ainda está à frente, né? Porque a gente vai negociar com a China, vai falar inglês. A gente vai negociar com a Rússia, é inglês. Apesar, né, gente, que tá tão polarizado o mundo, né? Que a gente fica pensando, né? Não tá mais nem tendo diálogo, né? Caramba. Mas enfim, vamos mudar o mundo, vamos mudar a nossa realidade, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Fevereiro, dia 1º, começando aí esse mês maravilhoso. É um mês mais curto, mês de carnaval no Brasil, seus filhos da mãe. Vamos aproveitar, vamos curtir, vamos pular. E a gente aqui no frio, né? Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Aproveitem, tá? Mas é isso, semana que vem a gente tá aqui com vocês de novo. Ó, beijo no coração de todo mundo, tá, gente? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Bye.